Muito bem, estamos aqui novamente para esse nosso vídeo semanal. É muito bom estar com você novamente. Enquanto eu vou falando aqui, te cumprimentando, vá abrindo a sua Bíblia em Lucas 6, tá? Nós temos falado sempre sobre o livro de Lucas e continuamos por aqui. Lucas no capítulo 6. E aí eu vou cumprimentando você aqui. Eu espero que esteja tudo bem na sua vida. Eu espero que você se sinta protegido e guardado pelo Senhor. Eu oro por você por um motivo muito simples. Aquilo que me faz bem, aquilo que é verdadeiro na minha vida, que é a presença de Deus, que é Ele cuidando de mim, Ele me abençoando, eu desejo que aconteça também para você. O que é de bom para mim, eu quero que seja bom para você. Por isso, essa alegria pela qual eu revejo você através desse vídeo, oro por você, desejando que Deus também seja real e seja completo na sua vida, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Lucas 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, diz assim: Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Verso 2: E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes, lá no finalzinho, no verso 5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa expressão, Filho do Homem, era uma das expressões para se referir a Jesus, se referir a Ele como o prometido, né? O Messias, uma identificação aqui como descendente de Davi, etc, etc. Essa afirmação aqui é muito importante. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre esses textos que nós acabamos de ler. Começa dizendo que eles estavam num sábado. O sábado, como presente lá em Gênesis, no capítulo 2, nós temos lá no capítulo 2, de 1 a 3, o relato da criação, final do relato da criação, e ali Deus institui o sábado como um dia, uma pausa no tempo, um momento em que o homem cessa de realizar todas as coisas para se dedicar exclusivamente a uma harmonia, a uma comunhão, a uma reflexão e a uma consideração para aquele que era o todo criador, aquele que criou todas as coisas. Depois Deus vai reafirmar isso lá no Sinai, entregando as tábuas dos 10 mandamentos, e aí lá no 4º mandamento ele fala, lembra-te, porque o mandamento estava esquecido, né? E aí, olha só o que acontece aqui. Eles num sábado, e os discípulos colhem uma espiga e descascam a espiga, né? Debulham a espiguinha para preparar lá o seu alimento. E os fariseus, que ficavam ali atentos, né? Os fariseus eram uma das divisões dentro do judaísmo, né? Tinham várias. Uma delas eram os fariseus. E os fariseus, eles eram muito zelosos. Muito zelosos. E eles confrontam Jesus aqui. Eles dizem para gente, mas como é isso? Os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados?
é preciso fazer um comentáriozinho a respeito disso aqui, porque os fariseus, eles não estão falando de algo que estava na Bíblia, eles estavam falando de algo que era tradição da religião deles ao longo do tempo, principalmente depois do exílio babilônico. Infelizmente, né, eles ficaram bastante tempo exilados na Babilônia como servos, né, como escravos, e depois também pelos governos medo-persas, até que eles então foram liberados para voltar para a sua terra. Durante esse período, eles fazendo uma reflexão sobre o porquê que eles se tornaram escravos, eles perceberam que eles haviam descumprido a aliança, haviam desrespeitado os mandamentos de Deus. Um deles, o mandamento do sábado. E dali por diante eles tomaram uma decisão de serem rigorosos, absolutamente rigorosos. E eles criaram muitos regulamentos, muitas tradições restritivas a respeito do sábado do Senhor. E aí que a coisa complica um pouquinho, porque esses homens estão falando de tradições, que no caso aqui era que eles não poderiam estar preparando um alimento no sábado, debulhando trigo e comendo, colhendo e preparando para comer no sábado. Eles deveriam ter feito isso com antecedência, mas aqui, o que está acontecendo? Eles confrontando Jesus com a tradição. E aí Jesus vai confrontá-los com a Bíblia, com a palavra de Deus. O ministério de Jesus aqui, enquanto viveu entre nós como homem, era baseado sempre no assim diz o Senhor. E aí Jesus, ao invés de discutir tradições, Jesus faz o seguinte, ele explica a Bíblia com a Bíblia. Coisa interessante, não é? É um princípio importantíssimo esse. E Jesus pega e fala o seguinte, olha só, para responder aos fariseus que estão usando as tradições, Jesus vai usar um relato bíblico. E Jesus então fala de uma ocasião em que Davi, morrendo de fome junto com seus homens, ele faz uso dos pães da proposição. E você que não tem ideia do que significa isso, eu vou explicar um pouquinho assim, bem rapidamente. Lá dentro do santuário, no lugar chamado Santo, eram 2 compartimentos. Primeiro você tinha um pátio, onde eram realizados os sacrifícios. Depois você tinha uma tenda que tinha 2 compartimentos. Na primeira parte desse compartimento, o lugar chamado Santo. Na segunda parte, o lugar Santíssimo. Nesse primeiro lugar aqui, chamado Santo, tinham algumas mobílias. Uma delas, uma mesa, toda forrada em ouro, muito bonita. Ali tinha uma bandeja em cima dela, e eram colocados ali 12 pães, empilhados em 2 colunas, de 6 pãezinhos cada, numa bandejazinha de prata. Do lado tinha um incenso, mantendo ali um sentido de adoração, né? Um sentido de intercessão, porque aqueles pães representavam cada tribo de Israel. Cada pãozinho desse representava uma das 12 tribos de Israel. Então aqueles pães estavam ali representando o Jesus, o Deus deles, como mantenedor. Lembra que Jesus usa sempre a expressão, eu sou o pão da vida? Então, tinham esses simbolismos aí. Esses pães eram colocados ali no lugar santo. Esses pães eram consagrados, ou seja, eles eram agora definidos para uma utilidade separada, santificada. Então eles não podiam ser comidos por qualquer pessoa. Eles ficavam ali durante toda uma semana. No final da semana eles eram trocados por pães novos.
Esses pães envelhecidos, eles só podiam ser comidos pelos sacerdotes, que também eram consagrados para essa atividade. Então só eles podiam comer. Isso estava nas chamadas leis cerimoniais. E Davi aqui, Jesus está dizendo que ele vai lá, pega esses pães, come e dá aos seus homens para comer. E aí Jesus diz assim: vocês não veem que Davi não foi punido por isso? É isso que Jesus está dizendo aqui. Davi não foi punido. E Davi era alguém muito, muito honrado, muito considerado por esses homens. Então Jesus estava usando o exemplo de alguém a que eles admiravam e dizendo assim, por que Davi não foi punido por ter comido esses pães? Jesus fez essa pergunta para eles, eu estou fazendo para você também. Por que foi lícito a Davi comer os pães da proposição que não era permitido? Eram pães sagrados. E por que os discípulos não foram repreendidos por Jesus por colherem e comerem as espiguinhas no sábado? Por quê? Pensa direitinho aí para você me responder. Sabe, se você ainda não conseguiu entender, eu preciso explicar para você que tanto Jesus quanto Davi levaram em consideração a questão humanitária, a questão da necessidade do ser humano. Aqueles discípulos tinham fome, e Davi e os seus homens tinham fome. Não é aceitável que uma lei esteja acima do princípio da própria lei, porque o princípio da própria lei é amor a Deus e amor ao próximo. Como que você vai deixar o seu próximo passar fome? Porque uma lei que é baseada no amor, no princípio do amor, vai proibir você de fazer o bem a alguém. Foi esse princípio que Davi usou. E o sacerdote permitiu que Davi comesse desses pães, porque isso estava dentro do princípio da lei. Davi e seus homens estavam mortos de fome. Essa é uma expressão que a gente usa, né? Mortos de fome. e eles precisavam. Por isso o sacerdote consentiu e Davi também. E Jesus está aplicando aqui o mesmo princípio. Ele está dizendo que é esse o princípio que está funcionando aqui. Será que você conseguiu entender que Jesus aqui não está quebrando a lei, como Davi também não quebrou a lei? Depois de Davi, os pães da proposição continuaram sendo sagrados, depois que Davi e os seus homens comeram. Não existe relato de outros que tenham comido esses pães, eles continuavam sendo sagrados lá. A lei não deixou de existir porque Davi e os seus homens comeram pão nesta ocasião. Continuou sendo sagrado e consumido somente pelos sacerdotes. Também Jesus aqui não estava desrespeitando a lei e eliminando a lei, porque permitiu que os seus discípulos houvessem comido no sábado. Na verdade, isso vai ficar bem claro quando Jesus diz àqueles homens: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está deixando claro que o sábado, o verdadeiro sábado, o sábado que foi instituído lá na criação, foi instituído por Ele mesmo. Ele, Jesus, é o Senhor do sábado. Foi Ele que instituiu e desde então Ele continua sendo o mesmo sábado, ainda que tivesse sido distorcido pelas tradições, pelos regulamentos ou por qualquer outra coisa que aqueles homens tivessem feito. Mas o verdadeiro sábado era eterno, porque o Senhor do sábado é eterno.
E ele está dizendo aqui: fui eu que instituí o sábado. Fui eu também que entreguei lá no sinal os mandamentos onde estava escrito: lembra-te do dia do sábado. Foi ele mesmo. Ele é o Senhor do sábado. Desde lá do princípio, passando pelo Sinai, já estamos aqui na época do Messias. E a lei não foi mudada simplesmente porque aqueles homens comeram naquele dia. Nem também foi mudada porque Davi e os seus homens comeram os pães da proposição. Eles continuaram existindo. Aqui tem um princípio muito importante, que é o princípio de você seguir a Bíblia, e somente a Bíblia, interpretando a Bíblia por ela mesma, o que Jesus fez quando usou os textos de Davi. Eu queria exemplificar isso, mostrando para vocês como é que as coisas acontecem hoje. Eu vou começar a relatar aqui algumas coisas para vocês entenderem que Jesus leva a sério as Sagradas Escrituras. E ele usa o assim diz o Senhor em todo o seu ministério para contestar coisas erradas dos homens e para estabelecer princípios. Agora, olha como é que as pessoas lidam com as Sagradas Escrituras. Num programa de televisão, estavam lá discutindo, um ministro do Evangelho estava sendo entrevistado nesse programa de televisão, e ele estava dizendo que ele usava o pensamento positivo no ministério dele. E como é que ele descobriu esse pensamento positivo? Ele disse que esse pensamento estava plenamente baseado em Mateus 19, verso 26, que diz assim, para Deus tudo é possível. E como é que ele chegou a esse raciocínio? Ele fez assim, como ele nasceu em 1926, ele foi na Bíblia, abriu Mateus 19, verso 26, achou esse verso, que eu acabei de falar para vocês, dizendo que para Deus tudo é possível, né? Ele pegou aqui, 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Esse verso estava dentro do contexto, Jesus dizendo que dificilmente os ricos entrariam nos céus. Os discípulos apavorados, porque se os ricos, que eram considerados abençoados, e não estariam no céu, imagina eles, que eram pobres coitados. Aí Jesus diz então, olha, é difícil, mas não é impossível, porque para Deus tudo é possível. E aí esse homem lê, baseado na data do nascimento dele, esse verso, e a partir daí ele desenvolve um ministério que ele chama de pensamento positivo. Aí o entrevistador, intrigado com o método, pegou uma Bíblia, começou euforicamente a folhear a Bíblia para procurar também o verso da data de nascimento dele. E aí ele foi em Mateus 19 e procurou o verso 34. Só que Mateus 19 não tem o verso 34. E aí ele passou para o livro de Lucas. Lá em Lucas 19, no verso 34, diz assim, responderam, por que o Senhor precisa dele? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Perdão, não tem a interrogação. Aí o entrevistador falou emocionado, nossa, o Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de mim. Que versículo maravilhoso. Nunca tive um versículo na vida, mas agora o Senhor me deu um. Obrigado, Jesus. E aí a plateia lá, o auditório aplaudindo, aquela emoção de que agora ele estava muito feliz que achou o versículo dele. Só que a esposa desse entrevistador estava sentada ali no auditório e foi ler o texto de Mateus 19, 36, e ela falou, espere, você não pode usar esse versículo. Sabe por quê? Porque esse versículo está se referindo a um jumentinho. É isso mesmo, o jumentinho que Jesus mandou buscar e que ele ia assentar e entrar triunfalmente em Jerusalém. Nós já fizemos um sermão sobre isso, já conversamos sobre isso. Aí ficou um negócio complicado, né? Não podia usar aquele verso, porque Jesus precisa dele,
Dele quem? O jumento. Olha só que coisa, gente. Isso é forma de se usar a Bíblia. Queridos, usar a palavra de Deus de forma indiscriminada vai causar uma série de problemas, e frustração, e seguir coisas erradas, e fazer um monte de coisas que podem causar peso, dificuldade na sua vida, e aí a Bíblia e a palavra de Deus, e Deus se tornar algo inaceitável, algo que não é justo, que não é possível, uma série de problemas. Então alguns brincam de roleta bíblica, abre ali, escolheu, e aí esse é o meu verso. Olha, o Senhor me deu o versículo, não é a maneira de lidarmos com a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido de uma outra história, e essa aqui também é muito engraçada, mas preste atenção. Um homem que, procurando orientação para uma decisão importante, olha, aí abre a Bíblia aleatoriamente assim, e aí acha um verso e ele, então é isso aqui a minha resposta, é isso que Jesus estava querendo dizer para mim. Olha só esse conto aqui, e vamos analisar bem isso. Diz assim, a pessoa abre ali, aí a primeira tentativa que a pessoa abriu, o levou a Mateus 27, verso 5. Mateus 27, verso 5 diz assim, retirou-se e foi enforcar-se. Colocou a cordinha no pescoço e pulou e se enforcou. Se referindo a Judas. Judas foi enforcar-se. Obviamente, esse versículo não servia, né? Não era proveitoso para responder aquilo que eu precisava, a orientação que eu precisava. Aí a pessoa foi num outro verso, tentou um outro verso. Dessa vez, o dedinho dele caiu em Lucas 10:37. Aí em Lucas 10:37 diz assim, vai e procede tu de igual modo. Gente, o primeiro, Mateus 27, verso 5, retirou-se e foi enforcar-se. Bom, esse não serve para me orientar aqui para o que eu quero de resposta. Então vou abrir outro. Aí abri em Lucas 10:37. Vai e procede tu de igual modo. E agora, gente, o que se faz? Bom, esse também não serviu. Vamos tentar mais uma vez? Aí dessa vez ele abriu o dedinho, caiu em João 13:27. O que pretende fazer, faze-o depressa. Nossa! Ou seja, se nós fôssemos seguir essa orientação de colocar o dedinho e encontrar uma resposta, esse homem teria que se suicidar enforcado o mais depressa possível. Por favor, não façam mau uso da Bíblia. Aqueles homens do passado fizeram mau uso e criaram tradições, regulamentos, que complicaram inclusive o entendimento do sagrado dia do Senhor para toda uma geração depois deles. Até hoje complicam as coisas. Algumas pessoas alegam que o sábado é dos judeus. Não, nunca foi. O sábado foi criado por Deus lá quando terminou a criação de todas as coisas, lá em Gênesis. Só que os judeus distorceram tanto o sábado que as pessoas dizem assim, não, mas nós não precisamos fazer nada disso, porque isso é coisa de judeu. O que eles faziam com o sábado realmente era coisa de judeu, e nós não devemos fazer como Jesus explicou aqui. Não devemos seguir tradições e regulamentos judaicos. Não, nós devemos seguir o assim diz o Senhor. E no assim diz o Senhor, no sábado, nós podemos fazer com que a questão humanitária seja realizada. Se você tem fome, dá de comer para aquele que tem fome. É um princípio que está no mandamento, que é o princípio do amor. Então, queridos, não é porque os homens distorcem a lei que a lei deixa de existir. Não é porque Davi comeu o pão da proposição que a lei cerimonial, tratando os pães como sagrados, deixou de existir.
continuaram sendo sagrados, mas aquilo era necessário para salvar uma vida, para ajudar alguém. E assim acontece. Nós vamos ver no próximo momento um outro episódio que vai acontecer também num sábado e que vai deixar bem claro tudo isso que falamos aqui também. Eu espero que Deus te abençoe e te guarde, e te proteja e tenha feito você entender. Tenha te dado discernimento pelo Espírito Santo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, toma em tuas mãos poderosas aqueles que ouviram esse vídeo, Senhor. Muda a vida deles, realiza coisas grandiosas como só Tu podes fazer. O Deus do impossível, não é? O Deus que realiza coisas realmente fantásticas. Realizou na minha vida e eu desejo que realize na vida deles também. Toma-os, Senhor, por favor. Os proteja, os livre de todo mal e também das pestes que têm assolado esse mundo. Eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém.